para São Paulo. Chega no aeroporto, um pouco mais atrasado do que eu gostaria, mas vai dar tudo certo. Vim de carro porque Uber aqui em Vitória, pra quem conhece, sabe que é difícil. Não tava achando, falei, caraca, melhor ir de carro do que perder o voo. Vai ser uma viagem bem rápida, bate e volta, então vambora. Daqui a pouco vou encontrar aí meu parceiro de viagem, a dupla dinâmica, Vitor Peixoto, Tubarão VP pros íntimos. Ó, a dupla ataca novamente. Tamo indo pra São Paulo agora. Agenda cheia. Rodrigão, o que a gente tem pra fazer hoje em São Paulo? Boa, já chegamos direto pra Pagar.me, um parceiro nosso também aí de pagamento. Depois temos 2 reuniões com concorrentes, na verdade parceiros aí de negócio. Vamos visitar a sede do nosso investidor lá em Vila da Madalena. Depois temos jantar na Casa Fazano do lançamento do bem de jantar, né? Pô, isso aí tá bem, tá, até o traje tá adequado. Perfeito, perfeito. Então você que tá acompanhando a gente por aí, tá vendo que nossa agenda é bastante interessante no que tange a relacionamento, algo que a gente promove muito aqui dentro da Turbo. E acompanha esse vídeo que ele vai ser super interessante, a gente vai mostrar alguns bastidores, vamos visitar 2 concorrentes, né? Concorrentes que jogam a régua pra cima. Claro. Então a gente vai dividir um pouco dessa rotina no dia a dia, fechado? E aí, ó, mostrando a melhor cidade do mundo. Mas ela é melhor lá de cima, eu vou filmar de lá também. Ó, já estamos aqui em São Paulo. A gente está aqui agora discutindo um pouco de uma proposta que a gente está fazendo para o cliente. E tem algumas coisas, cara, que vêm na nossa cabeça quando a gente está no trânsito, quando a gente está viajando assim, e que são insights que são interessantes para você até trocar uma ideia de mais alto nível com o seu cliente. A gente percebe que tem muitos clientes que falam assim, cara, eu não pego empréstimo, tem um e-commerce lá que tá super liso, né? Na pessoa física também nunca pegou empréstimo. E quando a gente olha, esses caras estão mais alavancados do que se eles estivessem pegando dinheiro no banco. Por que eu quero te falar isso? A gente vai mostrar isso numa planilha que a gente está fazendo isso para o cliente. Tem clientes que fazem, ao invés de receber no fluxo, o que é normal, então imagina, um cliente pegou, comprou um produto do seu cliente lá, ele tem um e-commerce de creatina, como a gente atende aqui a Good Day, e a venda é parcelada em 5 vezes. Esse cliente, ao invés de receber em 5 vezes, ele antecipa. Ao antecipar, ele paga uma taxa que geralmente é uma taxa alta. E o que é interessante? Que se esse cara tiver um melhor relacionamento no banco, é melhor que ele não pegue essa antecipação com os gateways, com os checkouts da vida. Então, para isso, Rodrigão, cara, explica aí na prática o que a gente está fazendo aqui. Boa. Cara, primeiramente a gente fez o seguinte, a gente pegou todas as taxas que ele tem, né, e sua distribuição de vendas em relação às parcelas e colocou isso numa planilha para entender quanto que ele perde em cada venda, em cada antecipação de parcela. Porque na taxa que ele negociou com o gateway de pagamento, ele está com uma taxa de 3,14 de adiantamento, cara, o que é uma taxa bem alta. Então assim, será que não é melhor você ir lá no banco, pegar um financiamento a uma taxa de 1,89 e deixar recebendo essas parcelas no fluxo? Então só nessa brincadeira aqui que a gente estava fazendo para o cliente, vou até ocultar aqui o nome do cliente, mas só para ver que eu não me tiro, olha aqui, a gente tem um impacto na receita de 76%, tá? 28 mil ao mês, isso aqui por 2 coisas, né? Primeiro pela taxa de aprovação, que a gente vai conseguir aumentar, e segundo por essa questão da SET total, né? Então olha aqui, se ele dividir em 12 vezes hoje, ele está perdendo 40% quase dessa parcela, beleza? Então assim, é um absurdo isso. E aí, com a nova proposta aqui que a gente está fazendo, ele vai ter uma SET total de 21 em vez de 40% nessa última parcela aqui de 12 vezes. Essa pequena, grande mudança, é um e-commerce que não fatura tanto assim, ele está economizando aí por mês, na verdade está aumentando de receita 28.886, que no ano dá quase 350 mil. Tá bom ou não tá? Porra, aí pensa você agora o seguinte, você foi lá fazer a sua proposta para o cliente de performance, né? Você está vendendo tráfego pago, assim como a gente vende, né? A gente tem mais de 250, mais de, na verdade, 300 clientes agora, né, Rodrigão? Exato. Então, cara, a gente vai lá, faz uma proposta de tráfego pago, R$2.000 por mês para receitar com esse cliente, 2.500, R$6.000. Aí você mostra que com uma diferença percentual que a gente consegue trazer numa análise do e-commerce dele, a gente consegue gerar mais valor, a gente também vai ganhar nessa proposta, mas o cliente é quem vai ser o maior beneficiado de a gente fazer essa alteração para ele. Então, esse é o tipo de insight que você tem que trazer para dentro da sua operação, não só para você ganhar mais dinheiro, para você agregar mais valor, e quanto mais valor você agrega do outro lado, mais esse cliente fica com você ao longo do tempo. Então é isso, acompanha a nossa jornada por aí. Hoje a Stone, se eu não me engano, Stone Corp Brasil, são 17.500 funcionários. A gente não terceiriza nada. Atendimento, tudo interno.
Estou aqui agora no nosso investidor, a gente está aqui na casa dele fazendo uma reuniãozinha bem rápida para a gente poder atualizar ele sobre alguns andamentos do que a gente vem fazendo dentro de Turbo, olhando para algumas atualizações, principalmente no que a gente tem avançado em tecnologia, é algo que ele sempre bate na gente, traz como pontos de desenvolvimento. E a gente percebe que, cara, não só falar só de IA, mas falar sobre as pessoas que estão operando, como é que a gente capacita esse time para a gente ter mais alavanca ainda dentro da nossa operação. Então, algo muito importante é a gente olhar para as alavancas que a gente tem dentro da empresa, assim como quando a gente vai operar, a gente sempre fica pensando, pô, como é que esse cara pode vender mais? Como é que eu posso entregar mais resultado para esse cara? E agora a gente está fazendo, né, uma espécie de brainstorm aqui dentro do que a gente pode ter de alavanca dentro do nosso negócio, não só utilizando IA, mas utilizando todo o contexto que a gente já tem preparado de infraestrutura, de tecnologia, para poder alavancar. Então fica comigo que daqui a pouco a gente está indo lá para o jantar, né, que a gente vai na abertura, na inauguração do banco da Apremex, e a gente vai mostrar um pouco mais desse contexto. Estou aqui com um homem, domina marketing empresarial de forma geral. Eric, o que não pode faltar no marketing empresarial de uma empresa? Cara, acho que a primeira coisa é um propósito bem definido. Depois é uma constância, né? Você tem que ser consistente em tudo aquilo que você faz e muita criatividade, assim, porque se você fizer mais do mesmo, você não vai para nenhum lugar. Perfeito. A gente pode buscar alguma inspiração. Aonde que a gente deve buscar inspiração para criar e também para poder inovar no nosso conteúdo? Cara, inspiração eu falo que eu busco em todos os lugares. Aqui, em qualquer lugar, aqui você busca inspiração para tudo que você faz. Assim. Então, em todos os lugares. Perfeito. Construção de repertório é o ponto-chave para a gente poder criar conteúdo e poder ter um diferencial de mercado. Que são suspeitas de fraude, né? A chave está dentro desses pagamentos que tem suspeita de fraude, quais que são legítimos, quais não são. E também, Rodrigão, e aí? Está entregado para o pagamento. Betinho e Marcos no palco, lançando o Banco Max. Então, em primeira mão a gente pode falar agora. É uma solução de pagamento já que você sabe que é espetacular, que é a FMax, e agora tá vindo o banco, depois a gente fala um pouquinho mais. Tá lançado, gente! De pagamento, como tem várias aí, a gente jamais teria lançado na FMax. Betina, depois de 9 bi transacionado, qual que é o próximo passo da Apremex? Então, a gente está lançando agora o Max Bank, que é muito mais do que um banco, mas o próximo passo, né? A gente sempre falou, a gente nunca vai lançar um banco. E a gente realmente não quer lançar um banco do jeito que os bancos atuam. E aí a gente está lançando hoje o Max, que é esse novo grande passo, para integrar toda a jornada de compra, aumentar a conversão, aumentar vendas e facilitar a vida do dia a dia das pessoas, né? A gente viu que dava para inverter essa lógica, sabe? Ninguém mais precisa se adaptar ao banco do jeito que ele é. O banco tem que se adaptar à rotina das pessoas. O banco precisa ter algum botão? Não, é o primeiro app sem botão do Brasil, porque na verdade os botões estão ali para te fazer não fazer uma transação de pagamento, né? Vamos lá, estamos aqui na Mavericks, na verdade aqui era Tex antes, então até para dar um contexto, Rodrigão, o que funcionava aqui antes? Você que veio nesse escritório anteriormente a mim, a gente tem nosso investidor, continua trabalhando aqui, mas cara, o que funciona aqui hoje? Boa, basicamente, esse aqui é o escritório, antigo escritório da Tex, que é a empresa do nosso investidor, Omar. Ele fundou aqui essa empresa há mais de 10 anos atrás, e aí quando ele vendeu, ele queria manter esse escritório, e quem entrou aqui foi a Mavericks, uma empresa de AI que a gente vai conversar daqui a pouquinho para vocês conhecerem um pouco mais. Reformaram tudo. Cara, esse escritório é sensacional, a gente quer mostrar um pouquinho para vocês, mas... Boa. E até desculpa cortar, Rodrigão, até para trazer um negócio interessante. Lucas tá aqui com a gente. De intruso. Tá porra nenhuma, é porra, brother. O que acontece? A gente que vive nesse mundinho, bolinha de agência, a gente acha que a gente não pode, ter concorrente, ter bons concorrentes, e o Lucas tá aqui para provar isso. Almoçamos junto hoje, trocamos várias ideias sobre, cara, como operar, como é que a gente pode fazer as coisas melhor, e até mesmo para ver aonde que a gente tá errando e pode... E somar, né? Se somar, perfeito.
aqui é escritório mais a parte de operação que os meninos estão ficando. Então, eu acho que vale até a pena a gente falar um pouquinho da Mavericks, tá? A empresa de AI que está vindo aqui revolucionando o mercado. Vou falar aqui com o Lucas Aranha, tem um pessoal aqui, fala tudo, beleza? Pô, Lucas, prazer. Eu acho que é você que toca. Boa. Vlog é do Vitor. Segura aí. E aí? Aqui é improviso, tá? Então, É esse isso. aqui é o vlog do Vitor. Perfeito, vamos lá. Lucas, o que a Mavericks faz? Qual que é o principal output da empresa? Quem que é o principal cliente? Como é que as pessoas que estão do outro lado podem entender da solução para ser um parceiro de negócio da Mavericks eventualmente? A Mavericks faz agência de inteligência artificial. Perfeito. Então a ideia aqui é entender um trabalho de uma pessoa, de um setor ou de alguma coisa específica que poderia ser feito melhor ou mais escalado com a inteligência artificial. A gente entende junto ao cliente e implementa isso numa versão escalável 24/7 que vai ficar para sempre com o cara e para sempre confiável. Principais clientes, a gente hoje atua no mercado financeiro, né? Então dá para contar um cliente interessante que vem na minha mente perguntando assim, a RGS Partners, que é uma empresa de M&A. Legal. Então, cara, uma empresa de IA não pode ser diferente. Menos pessoas trabalhando, mais processos bem definidos, né? Melhores tecnologias sendo implementadas. E o que você vê hoje, cara, assim, como principal alavancagem na implementação de IA? Eu acho que inteligência artificial você tem que saber o que você está fazendo. Assim, muita gente fala que está implementando inteligência artificial e está implementando curiosidade. Aqui na Mavericks a gente implementa o que funciona, para não tomar churn, para ficar bom, para o produto trazer valor real. Perfeito. No final do dia, você trata de geração de valor, né? Então, se você não consegue gerar valor, o cliente não vai ficar com você, você vai tomar churn. Exatamente. E o pior de tudo, né? Além de gerar valor, né, que é a principal métrica para a gente conseguir vender mais, a gente eventualmente vai ter um downsell, ou então esse cliente vai sair daqui falando mal da gente porque ele não gostou, e aí não tem aquela recomendação que é aquele lead quente que vem pra gente, né? É isso. Boa. Aqui a gente dá bastante valor para fazer um negócio tecnicamente alinhado. Eu não chego na sua fábrica e falo como você tem que produzir. Você é o dono da sua fábrica, você sabe como fazer. Então, eu deixo você trabalhar. Apesar de ser engenheiro de produção e saber todos os processos, cara, eu tô deixando você. Positivo, negativo, você. Então, deixa a gente fazer os trabalhos criativos e tudo mais. Aí, tem a questão da aprovação. 8 meses de você enquanto isso. Foi isso. Aí, eu acho que o... Fala, Rodrigão, tá aí na porta? Ó, estou aqui na porta. Isso fez 6 anos de Kirali hoje, né? 6 anos? Caralho. Eu tenho 8, né? Faço 8. E aí, toca o que lá? Mais a parte de seja insider, tudo? Cara, na Kirali a gente é um time enxuto de vendas, né? Mudei bastante o perfil. Nunca foi muito grande, mas são 3 vendedores, né? Basicamente o Matheus e o Fabiano. O Fabiano me ajuda mais com o SDR, entendeu? Entendi. Mas, tipo, os dois. Eu tinha um estagiário também de SDR e tirei. Tirei e falei, cara... É que eu não tô jogando esse jogo do volume, né, velho? Então, tipo, não... Sim. Porque, assim, pra mim, pra uma coisa rodar, tem isso. E aí, cara, cada vez do cliente pra enviar e tudo mais é muito possível. Depois, cara, é isso. Eu acho que mostrar o escritório, né? Mostrar que, cara, a aplicação direta da área, né, de IA na prática, poucas pessoas trabalhando, um pouco mais de tecnologia. E, Rodrigão, cara, pra quem acha, na verdade, aí só te cortando, Vitor, que AI só tem SDR, que muita gente tá falando de AI sobre SDR, mas, cara, você viu ali, eu nem sabia disso, mas o cara conseguiu olhar uma estrutura de back-office, de assessoria de investimento, que eu nem pensaria que teria como fazer. E, pô, animal. Então, para quem acha que só tem aquele ponto do iceberg de fazer alguma automaçãozinha, cara, vamos depois entender o trabalho da Mavericks. O Mate vai colocar aí pra gente o Instagram deles, Boa. Como encontrar eles. O time vive aqui nessa caverna maravilhosa, mas eu acho que, cara, é uma baita solução. E pra gente que tá olhando pro dia a dia de performance, que a gente tem muito dado na nossa mão, a IA ela é muito boa nisso, porque a gente tá trazendo solução de tecnologia, implementação com velocidade, e por outro lado a gente tem 24/7 para poder responder algumas coisas. Por exemplo, a gente estava falando aqui com o Lucas mais cedo sobre, cara, muito e-commerce, né? Lucas só atende e-commerce, por exemplo. Acabou o produto do cara. Você vai esperar até o outro dia para pausar a campanha? Não. Então imagina um cara que investe, sei lá, os seus 15 mil dias, o cara que investe 10 mil dias. Você vai gastar quanto de verba desse cliente e qual o problema que a gente vai ter nisso? Então a implementação de IA não pode ser só para isso. E a gente viu uma implementação de mercado financeiro aqui agora, que é um negócio que a gente aqui, né, não vive do mercado financeiro, não sabe que é assim. Mas, cara, implementação de IA é a pauta da nossa conversa e é o que a gente está conversando o tempo inteiro. A gente trazer IA para tudo que a gente tem que fazer. Rodrigão, cara, quer dar um contexto para a galera do que é essa parte aqui?
Boa, aqui ficava a outra parte da operação, a parte de CX ali da Tex. Hoje a Mavericks não está utilizando, tá? Acho que tá fechado aqui, né? Não, tá aberto. Boa. Aqui do lado tem uma sala de reunião bem bacana, outra sala de reunião ali, foi ali que a gente fez o primeiro negócio de Comar, tá? Fechou o deal praticamente. E, cara, aqui tá desocupado, mas em breve tenho certeza que o pessoal da Mavericks vai ocupar aqui. Boa. E aí vocês vão acompanhar a gente, né, ao longo desses dias, vocês vão perceber que a gente vai ter uma outra agenda logo depois daqui. E depois vou fazer um resuminho pra gente colocar o que a gente pode implementar na prática. E você que está vivendo isso daí, vai deixar aqui nos comentários, vai se inscrever nesse canal pra gente que tá criando esse conteúdo pra você. Fechado? Vamos lá, pra gente fechar esse conteúdo aqui, Rodrigão, o que a gente viu nesses um dia, né? Deu nem 24 horas, a gente chegou em São Paulo, já saiu. Mas, cara, se a gente pudesse resumir aí alguns tópicos, a nossa viagem, o que você falaria? Cara, visita na Estônia. Você fala, pô, Rodrigo, mas vocês são parceiros da Epimax e tudo mais. Cara, o que a gente tem pra falar? O seguinte, a Estônia, pô, vale 15 bilhões de dólares na bolsa, tem várias soluções, por que não falar com eles para entender como que a gente pode também ajudar os nossos clientes, né? Eles têm outras soluções que a Epimax ainda não está nesse mercado, então vamos conversar. Depois, cara, a gente teve 2 ótimas conversas com, bem entre aspas, concorrentes. Lucas da Pandora e Rodrigo da Kirari, cara, caras geniais, sensacionais. O Rodrigo já está aí há 8 anos no mercado. E, porra, uma conversa boa com o Rodrigo mesmo, da Kirari, no Omar ontem, cara, olhar para mercados não óbvios, né? Ele atende grandes contas, cara. O cara atende a GM, o cara atende, sei lá, só Big Corp. Tem 40 contas, fatura 700 mil por mês. É um puta negócio, uma puta margem de EBIT, né? Não quero falar dos números dele. E, cara, uma operação super saudável, viaja tranquilo, roda, enfim. Tava falando das viagens que eles fez ontem na Turquia, vai botar cabelo, bom. Mas, pô, super legal, cara. E aí, qual é o ponto? Cara, por exemplo, nessa questão da GM, ele é uma pontinha do iceberg. Existe um mercado ali, que quem atende é a Macan, por exemplo, a nível global. Cara, ali tá o dinheiro grosso. Aí, pô, depois a gente foi pra Epimax, né? Agora lançando... Só complementando isso, o OH, ele vem nesse sentido, né? Então, porra... Total. A Turbo tá aí pra isso. Pegar mais um espaço da carteira do cliente. E depois, evento da Epimax, né? Que, cara, foi o principal evento ali pra gente poder participar da inauguração do banco. Então, cara, muito doido mesmo os caras começarem como vendendo produto, fazer muito dinheiro vendendo produto e depois fazer o lançamento de um banco agora, tudo bootstrap, capital próprio, a gente falou ontem com Betina. Estão capitalizados. Estão capitalizados, estão com outras frentes de atuação, banco sem botão, isso é muito doido. Então é um negócio que a gente veio conversando que é vender e estar onde o cliente está. Não adianta a gente querer inventar muito a roda, tem que pensar em soluções alternativas, mas a ideia não é inventar muito a roda. Por exemplo, cara, a gente está falando de Shopify, pô, Shopify realmente é o lugar do e-commerce, é onde se vende, é uma boa plataforma, mas na verdade é onde o cliente está. Então, assim, aqui no Brasil, pô, é o WhatsApp, 98% das mensagens no Brasil do WhatsApp são lidas. Lá nos Estados Unidos, se eu estivesse nos Estados Unidos, seria o SMS. Se eu estivesse na China, seria o WeChat. Então, assim, pouco importa para onde a plataforma, qual que é, você tem que estar onde o cliente quer comprar e gosta de comprar. E isso também depende dos nichos, né? Então, assim, um público de alguma loja prefere comprar... Não dá para vender carro na Shopify, pelo menos no Brasil. Ainda não. Exato. Mas a Tesla conseguiu fazer isso lá nos Estados Unidos. Exato. Fazer via e-commerce. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco das nuances do mercado. Eu acho que não é um produto se encaixa a todo mundo, a todas as soluções. Eu acho que a gente tem que tentar moldar em algumas caixinhas e colocar isso na solução ideal. E pra gente fechar, cara, a gente ontem teve um bate-papo muito legal com o Omar na casa dele também, que é, cara, a gente olhar para as alternativas que a gente, enquanto Turbo, tem, para as coisas que a gente está fazendo, para os investimentos que a gente está fazendo, porque, cara, tudo bem, é um negócio saudável, dá dinheiro, mas a gente quer crescer mais enquanto a gente é novo. Então, porra, aproveitar da idade para a gente construir bons ativos, né? A gente está falando de Turbo, está falando de várias outras coisas que podem se perpetuar. E, cara, eu acho que essa é a cabeça que quando se tem um investidor e sócios complementares, como a gente tem, isso muda de fato o jogo. Então, acho que é um negócio que você tem que analisar e ver, cara, será que esse sócio está me complementando? E trazer um investidor ou um mentor, alguém que vai, cara, te ajudar, te dar direcionamento nessa jornada. Digam alguma coisa para fechar? Por hoje é só, a gente vai pegar o carro para voltar para o escritório. Acho que a gente pode ter algum insight lá dentro do carro e a gente fala para vocês, beleza? É isso. Forte abraço e tchau.